Mais uma vez, Emmanuel Macron vem aí no cenário internacional para intermediar conflitos e promover uma paz no mundo. Uma paz, né? Uma falsa paz. Então, nós vamos debater um pouco o assunto aqui dos fatos que aconteceram ontem na Europa, porque a situação realmente está um caldeirão de pólvora, um barril de pólvora, melhor dizendo. Vou direto ao ponto aqui, vamos ser breves, não vamos tomar muito seu tempo, que o nosso tempo é a coisa mais preciosa que nós temos aqui. Encontro de Putin com Macron diz que busca evitar a guerra e construir confiança. Macron ontem teve uma reunião de urgência com o primeiro-ministro, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, onde ele buscou intermediar o conflito com a Ucrânia, porque realmente está um pé de guerra, a qualquer momento pode estourar uma guerra da Rússia com a Ucrânia. Só que os Estados Unidos já se posicionou falando se a Rússia invadir a Ucrânia, ele e a OTAN, para quem não sabe, a OTAN é a sigla da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, os países que são banhados pelo Oceano Atlântico do Norte, acima da linha do Equador, fizeram essa aliança pós-Guerra Fria, né? Aliás, durante a Guerra Fria, para se opor ao poderio militar da antiga União Soviética, quando havia o comunismo naquele mundo ali. Então, essa aliança militar ela se fortaleceu, ela vem se fortalecendo. E a Ucrânia, ela tenta entrar nessa aliança, mas não entrou ainda. E está esse pé de guerra ali, porque a Rússia não quer que a Ucrânia venha entrar na OTAN. A Rússia não quer que a Ucrânia venha entrar na OTAN. Então ela tenta impedir isso de toda forma. Ele falou, se ela entrar na OTAN, vai haver guerra. Então, Macron, ele foi lá para intermediar isso. Mais um conflito mundial que ele aparece no cenário internacional para intermediar. E ele tem feito isso em várias situações. Pois bem, especula-se que ele vai ser o cara, né? O anti-messias aí, que há de aparecer no mundo, aquele que há de promover uma paz, aquele há de fazer uma aliança entre judeus e palestinos para que venha ser construído o terceiro templo, aquele que vem colocar sua marca, que ninguém poderá comprar nem vender se não tiver sua marca. Então, esse é o anticristo, o anti-messias bíblico lá, que há de se levantar no mundo. Então, há uma especulação muito grande que Macron seria o cara, mas a gente não pode afirmar. Só é possível afirmar quem ficar aqui durante a grande tribulação, porque nós acreditamos no arrebatamento da igreja conforme a Bíblia diz. E é mais um sinal que as coisas estão se cumprindo. Se é ele, eu não sei. Há um forte indício, porque ele vem se aparentando aí, intermediando conflitos e cada vez mais forte no cenário internacional. Pode ser, a gente não tem como afirmar. Mas vamos aqui à reportagem. Então, nesse encontro, Macron, ele foi lá de urgência, de última hora, para tentar intermediar esse conflito. Aqui, ó. O presidente francês tem sido o principal mediador europeu para resolver a crise nas fronteiras da Ucrânia. Então, Putin, isso aqui é muito, muito sério, pessoal. Olha o que Putin fala. Não haverá vencedores em caso de guerra entre Rússia e OTAN. OTAN é a aliança militar do Tratado dos Países do Norte aí, do Atlântico Norte. Então, Putin disse isso. Em fala de presidente, se dá em meio a uma chegada de navios ao mar Mediterrâneo para maiores exercícios do país desde o colapso da União Soviética em 1991. Então, olha só, o Putin está se armando cada vez mais nas fronteiras com a Ucrânia. Isso é fato que aconteceu ontem. Ontem teve essa reunião. Então, vou detalhar um pouco mais aqui. Ó. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou nessa segunda-feira, dia 7, que não haverá vencedores no caso de guerra do país, de seu país, né, com a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, que na verdade é os Estados Unidos, o Canadá e quase toda a Europa. Principal aliança militar ocidental. De sua parte, o mandatário afirmou que faremos tudo para encontrar compromisso e satisfação para todos. Faremos tudo, né?
Ele que vem promovendo esse maior conflito na região, fará de tudo. Olha só o que ele fala aqui. Se uma guerra eclodir, não haverá vencedores. Eles nem terão tempo de piscar, declarou Putin durante uma entrevista coletiva no Kremlin, que é a sede do governo russo. Citando, olha o que ele cita, citando o arsenal nuclear depois de mais de 5 horas de negociação com o presidente francês Emmanuel Macron. 5 horas. Foi uma reunião que durou 5 horas. Quem aguenta ficar numa mesa de reunião 5 horas? Mas Macron ficou 5 horas na mesa de negociação com Vladimir Putin para tentar intermediar esse conflito. Putin se mostrou amigável com Macron, mas ele deixou muito claro, se houver guerra, não haverá vencedores, porque os dois lados estão fortemente armados. Para você ter ideia, a Rússia tem um contingente de mais de 100 mil tropas equipadas em toda a fronteira com a Ucrânia, justamente para mostrar toda a força que ela tem. Então isso é muito grave, porque pelas profecias bíblicas de Apocalipse, logo após o arrebatamento, haverá uma guerra de 5 meses no mundo. Uma guerra de devastação mundial, global, em que dá-se a entender até que armas nucleares serão usadas, tal qual é o poderio militar que mostra nas páginas de Apocalipse. E olha o que tem acontecido. E Vladimir Putin vem ameaçando com arma nuclear. Vem falando que usará de tudo, todo recurso possível, para ele não sair perdedor, para ele vencer. Mas ele fala, não haverá vencedores, porque ele sabe que o outro lado, Estados Unidos e a OTAN, também tem um arsenal nuclear muito forte. É essa questão que nós estamos colocando aqui. O mundo está virando um barril de pólvora. Se você analisar a história, anos antes da Primeira Guerra Mundial, os países europeus começaram a se armar até os dentes, explodiu a Primeira Guerra Mundial. Anos antes da Segunda Guerra Mundial, os países europeus começaram uma escalada militar sem precedentes também, e explodiu a Segunda Guerra Mundial. E agora o mundo caminha para a mesma coisa. A ONU, que foi criada para evitar uma próxima Terceira Guerra Mundial, ela parece que tem fracassado nisso, porque os países continuam se armando até os dentes. Eu vou explicar um pouco mais sobre essa situação aqui, mas em primeira mão, eu gostaria de agradecer você que está aqui. Eu me chamo Delcio, eu sou escritor e geógrafo, estou debatendo esse assunto aqui no ponto de vista até bíblico, para alertar a todos sobre o que tem acontecido e que isso é mais um sinal da iminente volta de Jesus Cristo. O seu comentário aqui embaixo é muito importante, porque o algoritmo do YouTube interpreta esses sinais como as pessoas estão interessadas nesse vídeo. Então comente aqui, comente o que você acha dessa situação. Você crê que isso é um sinal do arrebatamento da igreja? Sim ou não? Comente aqui. Nós respeitamos a opinião de todos. No chat aqui ao lado, o comentário de vocês é muito bom, porque gera uma interação entre vocês e entre mim. Vocês estão chegando no canal do Barba Ruiva, nós estamos aprofundando esse assunto aqui também, e o Barba Ruiva tem alertado lá as pessoas do que tem acontecido. Então deixe seu like, se inscreva no canal e vão continuar o assunto aqui, que esse assunto é muito importante. Compartilhe esse vídeo aos seus amigos. Deixa eu continuar. Então tá aqui, ó. Putin admite superioridade da OTAN, mas rebate. Rússia é a principal potência nuclear. Então, o tempo todo ele está ameaçando a situação com bombas nucleares. O tempo todo ele está ameaçando a situação com bombas nucleares. Nós vamos entrar um pouco mais na geopolítica aqui, eu não quero prolongar essa live, mas a gente precisa aprofundar nisso. Essa reunião de ontem com Macron, em que os ânimos ficaram exaltados ali por causa dessa questão de ameaça nuclear, de uma guerra que pode se escalar por uma guerra nuclear. Sabe o que aconteceu ontem também? É em um território da Rússia que está incrustado lá no meio da Europa, é um território russo lá no meio da Europa, um território pequeno, mas é russo. Foi visto ontem exercícios militares de um avião, um dos aviões mais potentes da Rússia,
mais rápidos, né? Com esse míssil balístico aqui, ó, chamado Kinzhal. Esse míssil é um míssil balístico, ele tem um alcance de 2.000 quilômetros, ele pode alcançar qualquer país da Europa e ele é preparado para receber uma ogiva nuclear aqui na ponta dele. Esse míssil ele foi fotografado em um exercício militar em aviões, nesses aviões russos, nesse território da Rússia aqui, ó, chamado Kaliningrado. Kaliningrado, tá vendo aqui? Esse território, esse pequeno território, ele é russo, enclausurado aqui no meio da Europa. Tá vendo aqui, ó? França, Alemanha, Polônia, a Ucrânia aqui, ó. Romênia, Hungria, República Tcheca, Estônia, Latávia, Lituânia. Então tem esse território aqui, Kaliningrado, que é um território russo. Aqui foi visto ontem, enquanto havia a reunião lá de 5 horas com o Putin e com o Macron, foi visto ontem esses aviões fazendo exercícios militares com esse míssil balístico que é capaz de carregar uma ogiva nuclear e é capaz de atingir o alvo a 2.000 quilômetros. Ou seja, aviões da Rússia aqui, se lançarem esse míssil, conseguem atingir qualquer país da Europa aqui. Ó. Aqui está a Inglaterra, né? Reino Unido. Deixa eu explicar um pouco sobre esse conflito. Você que está chegando agora, isso é uma questão de geopolítica mundial. Nós precisamos entender isso. Está aqui o território russo. Deixa eu ver se está sendo projetado bem aqui. Beleza, está muito bem projetado. Eu vou explicar isso aqui. Está aqui o território russo, está aqui Moscou, capital da Rússia. Está aqui a Ucrânia e aqui Kiev, capital da Ucrânia. O que aconteceu durante a história? Quando houve a Segunda Guerra Mundial, a Rússia era o maior poderio militar da Europa. Os países da Europa não conseguiriam enfrentar a Rússia, que antes era chamada União Rússia Socialista Soviética. Por quê? Porque tinha a Rússia e todos esses países satélites da Rússia aqui, ó, eram comunistas. Então, os Estados Unidos e esses países da Europa que foram libertos do nazismo formaram uma aliança militar chamada OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, fizeram uma aliança militar em que iriam padronizar todos os equipamentos militares e os Estados Unidos, é claro, iriam fornecer grande parte desse equipamento militar, iria liderar essa aliança. Estados Unidos, Canadá e todos esses países aqui, porque o Oceano Atlântico é que está aqui entre o Brasil e a África, né? E entre os Estados Unidos e a Europa, mas tem o Equador, então existe o Atlântico Sul, que está aqui banhando a África e o Brasil, e existe o Atlântico Norte, que banha a Europa e os Estados Unidos. Então, Organização Militar do Atlântico Norte, então é Estados Unidos, Canadá e Europa. Fizeram essa aliança militar, e essa aliança militar, no tratado diz o seguinte, se algum país atacar um país da OTAN, a organização inteira defenderá esse país e atacará o inimigo. Ou seja, é um bloco só. Aí peitou a Rússia. A Rússia, opa, então esse bloco é mais poderoso do que eu. Então a Rússia nunca pensou em invadir o resto da Europa. Se não houvesse essa aliança militar, talvez a Rússia teria invadido a Europa inteira poderia ter virado comunismo. Mas não virou, graças a essa aliança militar. Aí o que aconteceu? Em 1991, houve a quebra do Muro de Berlim, o mundo comunista caiu, foi completamente derrotado por si mesmo, era um fracasso total. Então, todos esses países satélites da Rússia, que eram tudo comunista, foram aderindo à OTAN voluntariamente, eles pediram para entrar na OTAN. Esses países aqui, ó, todos os países azulzinhos aqui, ó, eles foram para a OTAN. Só não foi a Belarus, porque o presidente aqui sempre foi um presidente voltado para a Rússia, e a Ucrânia também, durante todos esses anos, até alguns anos atrás, sempre teve um presidente que foi se reelegendo, através de corrupção, e era nada mais, nada menos que um testa de ferro da Rússia. É essa a questão. Só que alguns anos atrás, esse presidente da Ucrânia foi eleito um presidente voltado para o Ocidente, voltado para os Estados Unidos e para a Europa, querendo que o seu país se firme com a OTAN, entendeu? E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não quer que a OTAN
faça limite direto com a Rússia. Ele não quer tropas da OTAN encostadas no seu país. Então, ele criou um conflito com a Ucrânia para impedir a Ucrânia de entrar na OTAN. Compreenderam isso? Escreve aqui que você compreendeu, para eu entender que eu estou sendo claro no assunto também. Então, foi essa a questão. Aí, sabe o que ele fez? O presidente da Rússia que fez? Ele criou um foco de tensão aqui, porque no Tratado da OTAN também fala que países com conflitos com outros países não podem entrar na OTAN, tem que estar tudo resolvido, porque senão a OTAN já entra comprando uma briga contra o país. E então ela não quer diretamente comprar uma briga logo direto, ela quer meio mostrar força para manter a paz. A verdade é essa, a OTAN quer mostrar força para manter a paz. Quando você mostra força ao seu inimigo, ele pensa duas vezes antes de te atacar. Se você mostrar fraqueza, ele pode te atacar. Então a Ucrânia sempre quis, na verdade a sua população sempre quis entrar na OTAN, para buscar essa parceria. Então o que aconteceu? Quando foi eleito esse presidente voltado para a OTAN, para a Europa e Estados Unidos, o presidente da Rússia tratou-se de criar um ponto de conflito para impedir eles de entrarem. Ele incentivou grupos separatistas. O que é um grupo separatista? Um grupo que promove uma separação de um pedaço do país para proclamar a independência ou unir a outro país. Então, houve esse conflito aqui na Crimeia, está vendo aqui embaixo, Crimeia, e na região de Donbass. Aqui, grupos separatistas meio que proclamaram a independência da Crimeia, e a Rússia logo apoiou e enviou tropas para lá, e deu passaporte russo para todo mundo que queria lá. Então, isso aconteceu na Crimeia. Há um conflito aqui, uma guerra aqui que já está durando um bom tempo, porque as tropas da Ucrânia lutam contra o grupo separatista dentro do seu território. Seria um conflito interno, mas a Rússia que está por trás. E na região de Donbass aqui também, há um grupo separatista também indo na mesma linha da Crimeia. Então, as tropas da Ucrânia estão lutando aqui para acabar com esse foco de tensão. Só que a Rússia está alimentando do outro lado. Então, tem esses dois focos de tensão aí, que isso não se resolve. Então, por causa disso, a Ucrânia está impedida de entrar na OTAN. Só que, na fronteira com a Rússia, aqui, ó, há mais de 100 mil soldados armados fazendo exercício militar o tempo inteiro com a Ucrânia. E o primeiro-ministro da Rússia, o premier russo, presidente da Rússia, Vladimir Putin, está ameaçando, se a OTAN entrar, se a Ucrânia entrar na OTAN, ele entrará em guerra contra a Ucrânia, porque ele não quer a OTAN ali. E, por outro lado, os Estados Unidos e a OTAN inteira, né, afirmaram que não, a Ucrânia não irá aderir agora, mas se ela for atacada, eles entrarão com tudo para defendê-la. Isto, meus queridos, pode alavancar esse conflito pode alavancar uma terceira guerra mundial a qualquer momento. Isso é muito importante que você compreenda isso. E há ameaças de bomba nuclear, conforme eu mostrei aqui. Isso é muito sério, porque a palavra fala que logo após o arrebatamento da igreja, haverá uma guerra de 5 meses, uma guerra de proporção mundial. E os países estão tão fortemente armados que poderão usar até bombas atômicas numa situação dessa, conforme eu mostrei aqui, que Vladimir Putin falou. Se houver uma guerra, não haverá vencedores, mas eles não vão nem piscar os olhos antes de saber o que aconteceu. E estão fazendo exercício militar com esse avião aí, com esse míssil balístico, que é capaz de ter uma ogiva nuclear na ponta do míssil ali. Meus queridos, a coisa é muito séria. No meu ponto de vista, é mais um sinal, é mais um fortíssimo sinal que aponta que o arrebatamento da igreja está às portas. É esse o vídeo que eu queria trazer para vocês. São essas as informações de última hora, informações de ontem. A coisa está nesse pé de guerra lá. Oremos pelos ucranianos, oremos pela população da Europa, pela população da Rússia, oremos por esses líderes mundiais, que eles possam acalmar os ânimos e realmente entender
que precisam de Deus na vida deles. Ok, pessoal? Muito obrigado até aqui. Eu me chamo Delcio, você entrou agora. Eu me chamo Delcio Gomes, sou escritor e geógrafo, também sou pastor pela misericórdia de Deus e estou fazendo a vontade de Deus aqui em alertar as pessoas, não que o mundo caminha para um pé de guerra, mas que o arrebatamento da igreja está às portas. Você crê nisso? Comente aqui nos comentários. Um grande abraço.